Quando se fala Deus falou comigo, ou ali eu vi Deus falando, não é? Quais as características ou qual a perspectiva que ali fez com que o senhor realmente percebesse que naquele momento Deus falava diretamente? Como uma pessoa ela Uhum, pode ter ali elementos para entender que é uhum. Deus falando ali? Uma boa pergunta, Guto. Não é simples responder essa sua pergunta. Olha, Guto, a minha experiência mostra, e não só eu falo isso, os padres da igreja lá no deserto já falavam isso. Normalmente, a maneira que Deus fala conosco é pelos pensamentos. Mas também o tentador fala conosco pelos pensamentos. Eu estou convencido que a vida espiritual ela é marcada pelos pensamentos. Por exemplo, se você está numa praia, solitário, caminhando, você não está sozinho. Os pensamentos lhe acompanham. Os pensamentos nunca deixam a gente em paz. A gente está sempre pensando. E como é que a gente percebe se o pensamento vem de Deus ou não vem de Deus? É uma boa pergunta. Aí nós entramos já no campo do discernimento espiritual. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou numa reunião e por acaso alguém me agride verbalmente. E minha primeira reação talvez seja, eu vou responder na mesma moeda. Bateu, levou. Mas vem outro pensamento que diz assim para mim, não vale a pena. Não vale a pena você entrar nessa lógica. E eu decido, Guto, se eu vou responder na mesma moeda ou se eu vou me calar para não complicar mais a situação. Veja que coisa simples, mas nesse momento há um discernimento espiritual aí a partir dos pensamentos que veio. Mas aí, como é que eu vejo se foi Deus? Como é que eu percebi naquela ocasião da oração, daquele retiro, que era Deus? Sabe por quê? Porque a partir da leitura da palavra de Deus, vinha também a lembrança da minha vida. E essa memória de situações da vida, em que a leitura da palavra me trouxe pensamentos sobre a minha vida, sobre a minha história, e aquilo me dava uma paz profunda, e me dava um ânimo. E assim, esse entusiasmo que ia gerando a partir da leitura da palavra, da memória da minha vida, do desejo, porque a palavra, por exemplo, Jesus convidava os apóstolos e eu me colocava ali junto e eu me sentia como se fosse também convidado e aquilo me dava uma paz, uma alegria. Então aquilo era um sinal de que era Deus falando. Ou seja, é de uma forma muito indireta, mas ela traz um sentimento de conforto, de ânimo, de entusiasmo. E é por aí que a gente vai percebendo que é Deus que fala. Aí mas você pode perguntar, e o tentador? Também fala. Começa a dizer, não vale a não, você não vai dar conta. Será? Mas é uma coisa muito estranha. Porque não é dessa forma que eu estou falando aqui. Está muito fácil do jeito que eu estou falando. É mais complicado ainda. Porque o pensamento vem assim, não, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Isso é muito para mim. É como se eu estivesse falando comigo, mas esse eu, na verdade, tem outra voz que está me dizendo que eu não vou dar conta. E percebi que essa voz vem de fora, que não sou exatamente eu, mas é uma tentação, é algo que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de uma outra pessoa que a gente possa falar e essa pessoa, ao escutar, me ajuda a eu mesmo me escutar também. O orientador, a pessoa que acompanha, é uma oportunidade de eu falar de uma forma mais objetiva e eu tomar consciência de que aquilo realmente não pode ser de Deus. Aquilo é algo que me atrapalha, algo que me põe para trás. E é muito interessante ver o seguinte, quando Deus chama, a pessoa fica tão encantada com o chamado que ela quer responder a alguém, que é Deus. E quando o tentador entra, ele entra como dizendo assim, eu não vou dar conta. Aí a pessoa se coloca no centro e ela se sente pequena demais para um grande empreendimento que é o chamado de Deus. No primeiro momento, quem estava no foco era Deus, a força,
vinha de Deus, era uma questão de fé. No segundo momento, vem uma falta de fé. Olhando para a nossa fraqueza, olhando para a nossa fragilidade, a pessoa é chamada pelo tentador a dizer, não, eu não dou conta. Foi o que aconteceu comigo. Depois daquele retiro, em que eu saí entusiasmado com a presença e o chamado de Deus, vieram outros pensamentos em que eu via a minha fragilidade e achava que eu não ia dar conta. Então, aí faltou fé. Faltou de colocar Deus no meio, no centro, entendeu? Olha, que bonito, né? Muito bonito. Agora, padre, eu estava pensando aqui, nós começamos a falar um pouco sobre orientação espiritual e falamos também sobre a realidade dos padres, né? O sustento da vida sacramental de uma paróquia, a vida administrativa de uma paróquia, né? A vida pessoal do padre, né? Porque o padre ali tem um dia que ele precisa fazer uma folga, tem um dia que ele, sei lá, ele precisa fazer uma caminhada, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa descansar, né? Ele precisa conviver com outros padres, sem vida, né? O padre tem vida, o padre não é um super-homem como a gente às vezes pensa, não é? Exatamente. Às vezes o padre é tratado como super-heróis, não é? Sim. Mas, entendendo que há uma necessidade no rebanho de orientação espiritual, né? Como que um padre ele pode exercer na sua paróquia, ou ele pode possibilitar na sua paróquia que tenha espaço para orientação espiritual, né? Talvez não seja nem ele a pessoa que vai fazer essa orientação. Talvez se pelo menos ele desperta, né, a possibilidade de ter outras pessoas, ou talvez ele pode se organizar. Como que os padres que estão nos assistindo podem criar possibilidades para que tenha espaço na vida da sua paróquia, na sua realidade como pastor, né, daquele rebanho, para que tenha espaço tão necessário e tão importante para a orientação espiritual? Olha, Guto, eu vejo que é uma necessidade, porque a vida que nós vivemos, ela está sempre nos colocando desafios. O próprio padre, ele, quando saiu de casa para ir para um seminário, ele deve ter tido algum chamado. De alguma forma, ele se sentiu chamado, talvez na participação na Eucaristia, na sua história, talvez ele tenha feito algum retiro quando jovem, e aí ele vai para o seminário. E ali ele vai receber formação. Ele vai receber a formação da filosofia, da teologia. E às vezes, na nossa formação, fica muito árido. E a gente fica mais usando a cabeça, porque a gente tem que dar conta dos estudos de filosofia, de teologia. E, infelizmente, às vezes a gente deixa de lado a vida espiritual. E a gente acaba se deixando levar pelo desejo de evidência, de ser padre e aparecer. Porque o padre tem um certo poder. Ele é uma pessoa importante. Mas isso não basta. Se ele não cultivar a vida espiritual, ele vai ser tentado e pode simplesmente deixar de lado e perder o sentido da sua vida. Os leigos também, vocês têm essa dificuldade na vida matrimonial, na vida... Porque a pessoa às vezes fica em dúvida, mas será que vale a pena eu seguir a Jesus? Será que isso... E se ele não alimenta a parte espiritual, fica mais fácil cair na tentação. E o tentador lhe trabalha para que a gente não reze, para que a gente não... Veja, aí você pergunta, como é que um padre pode ajudar? Primeiro, uma das possibilidades é que se ele puder oferecer para os leigos, para as lideranças, um retiro espiritual. É uma porta de entrada. Um fim de semana, ou seja, um dia. Então, nesse retiro, é o que eu tenho costumado a fazer. Às vezes os padres me chamam para dar retiros para leigos, às vezes eu dou retiros para padres também, já dei várias para várias dioceses. O que é o fundamental?
entender que a oração é um diálogo com Deus e que é possível ouvir a Deus. Como eu já falei, através da palavra de Deus, existe um método. Santo Inácio nos deixou um método de meditação, de contemplação. Existe a Lécio Divina, que eu acho um pouquinho mais complicada, mas também funciona. Mas, se a vida espiritual da paróquia é alimentada por... E alguns padres fazem isso, oferecem retiros e tal. E também, se ele tiver oportunidade de convidar alguns leigos da paróquia a fazer um curso de orientação espiritual, que a pessoa se sente chamada. E como é que a gente sabe se tem alguma vocação para isso? Sabe como? É quando as pessoas começam a te procurar para te confessar alguns segredos. Ela confia que você não vai falar isso para os outros, porque na orientação espiritual a gente deve ter um segredo semelhante ao da confissão. Então, o fato de as pessoas te procurarem para partilhar situações de vida, para pedirem alguma orientação, já é um sinal de que você tem esse carisma. Só que o carisma precisa ser desenvolvido. Como uma pessoa, por exemplo, pode ter uma vocação para ser artista, para pintura. Claro, tem o dom, mas esse dom precisa ser trabalhado. E a pessoa entra, então, numa escola de belas artes, para conhecer algumas técnicas e desenvolver. A mesma forma na orientação espiritual. A pessoa tem o dom, mas esse dom precisa ser trabalhado, ele precisa aprender algumas formas de como dar a orientação espiritual. E a tradição da igreja, nós temos muitas possibilidades e muita coisa que está aí, mas as pessoas não conhecem. Então, eu diria para você ser um bom orientador espiritual, uma boa orientadora espiritual, você tem que saber, primeiro tem o carisma, de saber como escutar e como ajudar a pessoa a perceber. Mas tem que conhecer um pouco de teologia, porque senão você fica muito, vamos dizer assim, desarmado diante dos desafios dessa vida. Precisa ser um pouco de psicologia também. Porque as pessoas trazem suas situações psicológicas, mas você não vai ser psicólogo, mas você vai poder saber separar o que é da psicologia, o que é da orientação espiritual, o que é espiritual e o que é psíquico. E você precisa praticar. Então, nessa escola que a gente orienta, que a gente coordena, tem estágios em que a pessoa vai receber supervisão. É semelhante à supervisão que tem no curso de psicologia. O psicólogo precisa, na sua formação, precisa receber supervisão, o orientador também. De modo que o padre, ele pode ajudar nesse sentido, e há uma sede enorme de vida espiritual e de orientação espiritual. Se ele proporcionar, pelo menos para as lideranças, retiros espirituais, e também para quem quiser. E a partir daí a pessoa vai aprendendo a rezar, a escutar a Deus. Você perguntava como escutar a Deus? Através da palavra, mas tem que fazer silêncio, tem que deixar tempo para que Deus... Mas como é que a gente faz? A gente utiliza a memória, a gente vai lembrando de situações da vida. E Deus trabalha na nossa vida. Nós fizemos experiências espirituais. A relação de Deus conosco existe, só que a gente às vezes não tem os elementos para perceber onde é que Deus estava ali. E a orientação espiritual vai nessa linha de ajudar a pessoa a perceber essa ação de Deus na vida dela.